Se você acha que a IA vai substituir todos os programadores ou que ela já faz tudo sozinha, fique aí que esse vídeo vai mudar a sua visão. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou do canal DevCast e hoje eu vou trazer aqui para vocês um tema bem polêmico sobre alguns mitos e verdades sobre a IA. Então vamos embora lá. Bom pessoal, hoje eu sou engenheiro de software e trabalho com desenvolvimento Android. E eu vou falar com vocês aqui que hoje eu uso a IA praticamente todos os dias dentro do meu desenvolvimento. E quanto mais eu uso, mais eu percebo que existe uma exageração dos dois lados. Bom, tem gente dizendo que a IA faz tudo sozinha e tem gente fingindo que ela não mudou absolutamente nada. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os principais mitos e verdades da IA na programação, baseado aí na minha vivência aí do meu dia a dia. Vamos começar aí, pessoal, com um dos maiores mitos de todos, de que a IA ela faz tudo sozinha. Sim, pessoal, ela gera realmente código muito rápido. Então, hoje você consegue pedir aí para ela criar uma tela para você em Composer, React ou qualquer outra linguagem de programação e ela vai criar para você e te entregar essa tela de uma forma muito rápida. Ela também vai criar documentações, ela vai criar testes unitários, e aí ela vai criar infinitas coisas que você for solicitando para ela. Só que também, pessoal, a gente fala que existe uma grande diferença entre gerar código e desenvolver um software de verdade. Bom, na prática, que eu tenho visto assim no meu dia a dia, a IA frequentemente ela comete alguns erros. Ela acaba quebrando arquiteturas, ela não obedece muitas regras de negócio, ela duplica lógica, ela cria problemas de segurança. E às vezes ela até inventa coisas que nem existem, que é o que a gente chama de alucinações. Isso acontece frequentemente, eu vejo isso direto, igual eu falei para vocês no meu dia a dia, né, no meu desenvolvimento junto com a IA. Bom, e eu falo que isso se agrava muito mais quando a gente fala de um projeto grande, né, porque existe um contexto dentro da empresa. Então, quando isso é escalado em um projeto muito grande, aí o problema pode realmente piorar. Mas por que pode piorar? Porque dentro da empresa existem regras dela, né? Então, existe um projeto ali, às vezes legado, existe uma lógica antiga, né? Uma regra de negócio antiga, existe um padrão interno e existe também, ali às vezes, a integração muito sensível. E normalmente a IA ela não entende isso tudo sozinha. Então, sim, ela realmente acelera muito, mas falar que ela desenvolve sistemas complexos completamente sozinha, sinceramente, está muito, muito, muito longe da realidade de hoje. Agora, vamos para uma verdade, tá? Programadores que ignorar a IA hoje provavelmente vai ficar para trás. Bom, pessoal, mas por que eu falo que vai ficar para trás? Porque a IA hoje, ela virou uma ferramenta do dia a dia, tá? Tanto no desenvolvimento quanto no nosso dia a dia mesmo, tá? Na rotina da gente diária. Bom, e hoje eu vejo desenvolvedores usando a IA para fazer um code review, para gerar uma documentação, para gerar um teste unitário ali de um trecho de um código que ele acabou de desenvolver. Muitas vezes também até para estudar uma tecnologia nova que você não domina. Muitos desenvolvedores usam a IA para isso. E até mesmo para automatizar ali algumas tarefas repetitivas da gente do dia a dia. E a verdade é que isso economiza muito tempo da gente, isso é fato. Só que tem um detalhe importante aqui, tá, pessoal? A IA normalmente ela potencializa quem já sabe programar. Por que eu falo isso? Porque quem já tem experiência na programação valida o que ela está escrevendo, muitas das vezes vê se é o contexto que ela está desenvolvendo ali está dentro do contexto do projeto. Igual eu citei um pouco mais cedo, ela tem muitas alucinações, então a gente tem que ver ali, a gente às vezes mesmo fazer um code review do que ela acabou de fazer, para não quebrar nenhuma regra de negócio. Então eu falo que ela não vai fazer tudo sozinha, vai ainda depender ali de um desenvolvedor para poder analisar ali o que a IA está sendo feito. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que tem zero conhecimento ali de programação e ela vai usar a IA para poder desenvolver ali um software, essa pessoa ela não vai ter capacidade nenhuma de analisar ali o que essa IA está fazendo, né? Muitas das vezes ela vai talvez quebrar uma regra de negócio ou vai desenvolver ali algo que não faz parte do contexto, e esse programador que não entende muito, ele vai acabar aceitando ali as alterações dela. Esse código talvez vai subir para produção ali se não passar por um QA também, né? Muitas empresas também
são adeptas a de não usar QR ainda, mas eu falo que se for um caso dessa empresa, então ela não vai passar pelo um QA, vai subir para produção e aí que vai ter um problema maior ainda, tá? Que vai vir um bug dentro de um app produtivo. E aí sim o buraco, vamos dizer assim, que o buraco é muito mais embaixo. E aí é o que eu falo que a IA, ela não vai substituir um programador por completo. Mas eu acho que ela basicamente vai trabalhar junto com esse programador que entende de tecnologia, e isso vai ser um grande ganho. E a grande diferença vai ser dessa pessoa que sabe e entende de tecnologia do que daquela pessoa que simplesmente escreve prompt de comando, manda a IA executar e não sabe nem o que ela está fazendo. Aí vão existir essas duas diferenças dentro do mercado de trabalho, tá? Eu falo que essas pessoas que são analisadoras de código, que entende do contexto, que entende do projeto, que entende de desenvolvimento, essas pessoas, muito pelo contrário, acredito que o mercado para elas vão até crescer. Tá? Ao contrário dessas outras que só vão ali, vão escrever um prompt de comando para a IA, mandar ela executar e muitas das vezes nem saber o que ela está fazendo. Essas pessoas vão ser causadoras de problemas ao meu ponto de vista. Bom, mas aí também tem uma outra pergunta. A IA ela vai substituir os devs júniors? Essa aqui é uma polêmica realmente muito grande aí que a gente vê muitos fóruns aí até comentando, né, se vai existir essa substituição de um dev júnior. E falando assim, na minha opinião, eu acredito sim que parcialmente ela vai substituir um dev júnior sim, tá? Por que eu falo isso? Porque antigamente várias tarefas que eram consideradas entradas de um dev para dentro da área, essas tarefas mais básicas, a IA ela consegue de fato ali resolver esses problemas de um modo bem simples e rápido. Então por isso que eu falo que talvez ali parcialmente ela vai substituir sim um dev júnior ali, mas eu falo parcialmente, tá? Então, por exemplo, tarefas básicas que hoje um dev júnior poderia fazer, um CRUD ali às vezes simples, uma tela básica, uma chamada de uma API, um teste básico, ou até mesmo criar ali, às vezes, um código mais repetitivo ali para executar alguma tarefa, tá? Então, esses são algumas tarefas comuns de um dev júnior. E, igual eu falei, a IA ela faz isso de um jeito muito bem feito, tá? Essas tarefas mais simples assim, realmente ela tem poucas alucinações e consegue executar ali de uma forma bem satisfatória, vamos dizer assim. Então, meu ponto de vista, eu vejo que a régua hoje ela ficou muito mais alta do que era antes. Só que isso também não significa que o Dev Júnior ele vai deixar de existir, por exemplo. Porque as empresas elas não contratam pessoas simplesmente para executarem códigos, né, gerarem códigos, ao meu ponto de vista. Existe muito mais do que isso. Elas precisam de pessoas que aprendem, pessoas que se envolvem dentro da cultura da empresa, evoluem a arquitetura, resolvem problemas, trabalham em equipe, participam de decisões, por exemplo. Então a empresa ela também ela não contrata um robô ali simplesmente para executar código e pronto, acabou. Então ainda existe a parte humana também dentro da empresa que é necessário para se manter uma empresa. E se a gente for falar disso, a IA ela não vai substituir um ser humano dentro da empresa. Tá? Ela vai executar tarefas ali de forma mais rápida, mas substituir todos esses itens que eu falei ali dentro de uma empresa, isso aí é impossível. Então eu vejo que o que vai acontecer é uma mudança de perfil profissional. E aquele programador que só sabia montar códigos repetitivos, eu vejo que esse aí ele vai sofrer muito mais hoje, tá? Agora, quem tem pensamento crítico, quem comunica, quem tem tomada de decisões, quem tem pensamentos críticos ali dentro da empresa, continua sendo extremamente importante.
E aí eu falo de um outro mito muito forte que muitas vezes as pessoas perguntam é que se a IA ela entende um projeto como um engenheiro de software. E eu já vou responder aqui que não. Ela entende padrões sim, ela consegue inferir ali em muitas coisas dentro do projeto, mas o contexto humano que eu falo, nenhuma IA vai substituir isso, né? E o contexto humano, ele faz muita diferença porque não é só escrever código, né? A gente não está dentro da empresa simplesmente para ficar ali o dia inteiro só escrevendo código, só codificando. Então, o contexto humano realmente vai fazer muita diferença ali dentro da empresa, né? E software não é só código, né? Se a gente for pensar por um lado assim, software é muito mais do que código. E software envolve decisões técnicas, prazo, política interna, limitações do projeto, orçamento, alinhamento com o produto, compatibilidade, risco jurídico, risco financeiro. Então envolve muitas questões ali dentro. E normalmente isso, pessoal, isso aí não aparece num prompt, né? Não tem como aparecer ali dentro de um prompt todos esses itens que eu acabei de falar. Então, muitas das vezes a IA ela até sugere ali algumas soluções bem bonitas, vamos dizer assim, né? Mas também pode muitas das vezes até ser inviável dentro do contexto ali da empresa, dependendo ali desse contexto dessa empresa, né? E quem trabalhou já em empresas grandes vai saber exatamente o que eu estou falando aqui. E assim, o futuro do desenvolvedor vai mudar? Sim, na minha opinião, o futuro do desenvolvedor ele vai realmente mudar. E no meu ponto de vista, eu vejo que cada vez menos o valor vai estar em escrever código, por exemplo, e cada vez mais em tomada de decisão, arquitetura, regra de negócio, validação com o produto. Então eu vejo, pessoal, que a curto prazo o futuro do desenvolvedor ele vai mudar, tá? E sendo bem sincero, hoje eu vejo que programar está ficando cada vez mais parecido com engenharia de contexto, né? Saber explicar, saber direcionar, saber validar, saber conectar soluções, isso tudo aí está relacionado à engenharia de contexto, né? Então, programar está virando isso, né? Está ficando cada vez mais parecido com esse tipo de abordagem. Então, no final das contas, eu vejo que a IA ela não está acabando com os programadores, né? Eu acho que ela está mudando o tipo de habilidade do mercado, né? Hoje, para você programar, muitas empresas aí vai te pedir um pouco de conhecimento, pelo menos aí, ou até nas entrevistas vai perguntar se você tem algum tipo de conhecimento em IA já, né? Em algum tipo de IA. Algumas entrevistas que eu já fiz, eu já reparei esses tipos de perguntas. E na minha visão, eu vejo que ela está separando quem realmente escreve código e quem realmente resolve problemas. E sinceramente, eu acho que a gente está só começando. E aí eu também quero, pessoal, que vocês comentem aqui o que vocês acham. Se vocês acham que o que eu falei é o mesmo pensamento que vocês têm, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem os comentários aqui embaixo, dar a opinião de vocês também, o que vocês pensam sobre a IA no mundo de hoje da programação, né? Pode deixar aí o seu comentário bem sincero, se você também acha que ela vai mudar ou que ela não vai mudar a vida dos programadores, que ela vai substituir os programadores ou que ela não vai substituir, que ela vai ser mais uma parceria de desenvolvimento ali, vamos dizer assim. Então vou pedir para você fazer o comentário seu aqui, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir também para você deixar o seu like. Recentemente agora eu mudei o nome do canal, passei ele para DevCast. Então eu tô com outros propósitos pro canal aí também, trazer pessoas pra gente fazer um bate-papo, né, mais pra frente. E aí se você vai curtir esse tipo de conteúdo aqui, eu vou ficar sabendo se você realmente puder curtir aqui, ou comentar, né, e se inscrever no canal, que aí eu continuo produzindo mais vídeo pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Deixei aqui minha opinião. Gostaria mais uma vez que vocês deixassem a sua também. E muito obrigado aí e até uma próxima.